Glória a Deus, aleluia. Você pode levantar as suas mãos, irmãos, para o Senhor. Eu sei que você está louvando, mas eu posso te garantir uma coisa, irmãos. Se pudéssemos, ou se fosse para ir embora agora, estaria tudo certo, porque os meninos, eles cantaram a ministração, e eu sei que Deus, ele vai falar com os nossos corações nessa noite, irmãos. Não ficou só nessa parte, mas Deus, ele tem algo a mais para tratar com os nossos corações, e eu oro para que o Senhor possa encontrar acesso nos nossos corações através do Espírito Santo, sabe, irmãos? Existe uma expectativa em Deus de nos encontrar numa posição de rendição a Ele, e a sua graça e a sua unção, sabe? E a graça de Deus, a unção de Deus, ela vem para nos ajudar, nos socorrer, nos livrar, nos levantar. Ele diz: a minha mão não está encolhida, a minha mão está estendida, diz o Senhor. Sabe, irmãos, eu vejo no meu espírito a mão de Deus estendida a nos trazer de alguns lugares, sabe? Deus não quer te ver na tristeza, Deus não quer te ver na angústia, Deus não quer te ver numa posição de derrota, mas em Cristo Jesus, eu e você já fomos colocados no mais alto lugar. Que posição, que lugar alto é esse, pastor? Uma posição de filhos de Deus. Filhos de Deus. Diga comigo, eu sou filho de Deus. Pai, no nome de Jesus, eu quero te render graças, Senhor, por esse dia, por essa noite. Obrigado por cada pessoa que aqui chegou, por jovens, crianças, adultos. Pai, eu creio que existe uma palavra graciosa para ser tratada com os nossos corações, e eu libero essa palavra. Eu declaro mentes cativas, corações famintos pelas palavras vivas, Senhor, que não sejam a ideia de filosofia humana, de conhecimento humano, mas a sua graça pelo teu Espírito, Senhor, alcançando os corações famintos, e esses corações sendo agraciados pela tua palavra nessa noite, Senhor. É assim que eu te oro e já te agradeço no nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Você pode dizer glória a Deus? Então, senta só um pouquinho, irmãos. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Obrigado aos meninos do louvor. Aleluia. Então eu me lembrei, irmãos, quando eu estava na quarta série, estávamos jantando ontem, eu, Fabiana, minha esposa, e Felipe, e minha nora. E nós estávamos falando de algumas coisas sobre lembranças de quando ele era muito pequenininho, né? Só ele lembra. Mas eu me lembrei agora, enquanto nós estávamos cantando, no tempo que fazia a quarta série. Quarta série, não sei nem o que nome é, quarta série do ensino. Deve ser, no meu tempo era só quarta série. Quem tem quase 50 vai lembrar que era só quarta série, não tinha um outro nome depois desse. Era quarta série, e eu lembro que lá existia um professor chamado professor de religião. E ele levava aquele violão, uma das aulas que eu mais gostava, e ele levava aquele violão, e essa música que cantamos era uma das que era mais cantada, né? Jesus, em tua presença, estamos aqui, reunidos em tua presença, nos rendendo a ti, né? Porque um dia a sua morte, e começa a contar a história da redenção, a história da graça de Deus nos alcançando e nos dando acesso ao coração de Deus. E sabe, queridos, quando nós aceitamos Jesus, quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, esse acesso é liberado. Jesus diz: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. E lá em 2 Coríntios diz: de sorte que aquele que está em Cristo é nova criação. As coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas todas as coisas. Isso é muito profundo e muito poderoso, irmãos, porque nos dá uma perspectiva de filhos. Quando ele diz: olha, o que estava no passado ficou para trás. Deus não vai ser aquele que vai estar carregando, irmãos, ou nos lembrando dos erros do passado, daquilo que fizemos no passado, porque em Jesus Cristo Ele já nos abençoou. Aleluia. E se eu pudesse dar um nome a essa ministração, irmãos, até coloquei aqui, é a fé que libera a graça de Deus. Amém? Mas eu queria contextualizar um pouco, porque nós vamos, o cerne da pregação está em Romanos capítulo 4, versículo 16, quando ele diz: portanto é pela fé, para que seja segundo a graça. Eu queria que você gravasse essa frase. Portanto é pela fé,
para que seja segundo a graça. Amém? Mas eu queria pular para o capítulo 5 com você, para nós podermos entender aonde nós estamos. Porque sabe, irmãos, a fé, ela é um instrumento da parte de Deus que nos faz agarrar ou pegar aquilo pelo que Deus já trabalhou e já nos deu. A graça é Deus dizendo, eu te dou. Não é pelo seu mérito, não é pelo seu esforço, nem nunca vai ser. E a fé é, eu recebo isso que o Senhor me dá, Senhor. Quem entende o que eu estou dizendo? Coisas distintas. Aí ele diz, olha, portanto é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que toda promessa seja firme ou confirmada na nossa vida. Aquilo que Deus te prometeu, aquilo que Deus já te falou através da sua palavra. Como eu vou saber, pastor, o que Deus tem falado para mim? É só você ler a Bíblia, irmão. Quando você lê a palavra de Deus, você vai saber o que é que Deus está dizendo a seu respeito. A respeito da sua família. A respeito dos sonhos de Deus, a respeito dos planos de Deus para a sua vida. O propósito de Deus para o seu ministério, para o seu chamado. Aí ele diz, portanto, existe um caminho. E esse caminho se chama fé. Mas para que seja ativado segundo, não o nosso mérito. Que coisa poderosa, irmãos, que coisa maravilhosa. Nunca vai ser por nosso mérito ou pelo nosso esforço. Aleluia. Para que seja segundo um poder de graça de Deus operando na nossa vida. Aí, capítulo 5, ele diz, olha... Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Diga comigo, eu tenho paz com Deus. Olha que coisa maravilhosa. Aleluia. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem obtivemos entrada pela fé a esta graça. Aleluia. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Essa palavra justificados aqui, que está no versículo 1, irmãos, ela tem uma indicação. Quando nós vamos estudar ou buscar o significado nos originais do que foi escrito, porque muitas vezes quando nós olhamos no português, muitas palavras, elas não trazem o verdadeiro sentido daquilo que está sendo dito ou falado ou expressado por quem escreveu a palavra de Deus, que foi o próprio Espírito Santo através de homens usados por ele. Aí quando ele diz, olha, sendo pois justificados, essa palavra justificado indica uma ação concluída. Quem concluiu a ação? Diga Deus. Não é o crente por si só que se justificou. Aleluia. É Deus quem realizou essa obra. Em quem? Em Cristo. Amém. Aleluia. Justificação, irmãos, não significa que Deus ignora o pecado. Significa que a penalidade foi satisfeita em Cristo Jesus. É totalmente diferente. A Bíblia diz que Deus, ele abomina o pecado. Deus, ele não tem parte com o pecado. Adão, quando ele cai, Deus diz, olha, se você comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, certamente você vai morrer, Adão. E se você for ler lá em Gênesis, você vai ver que Adão, ele não morre naturalmente. Mas Adão morre espiritualmente, porque o pecado passou a habitar no homem. O homem passou daquele momento em diante a ser um pecador. Mas a Bíblia está dizendo, olha, sendo pois justificados, glória a Deus, pela fé temos paz com Deus, é necessário haver justificação. Ou seja, irmãos, quando estamos num ambiente, vamos evangelizar, vamos levar a palavra de Deus para quem está perdido, porque só existe um caminho pelo qual o homem possa ser justificado perante Deus, através do sacrifício de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Então ele diz, olha, sendo pois justificados pela fé, porque precisamos receber a graça. Que graça é? A palavra de Deus diz, João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu Filho para morrer por mim e por você. Ele diz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, quando Deus envia Jesus, ele diz, eu estou oferecendo salvação e justificação para você. Agora, pela fé, quando nós entendemos os sacrifícios, nós estamos aqui numa mesa, irmãos, hoje a lembrar
Amém? A lembrar do sacrifício de Jesus. Não é simplesmente suco de uva e um pãozinho, não, mas é uma lembrança viva e efetiva no nosso coração do sacrifício do nosso Senhor, que nos trouxe redenção e justificação. Aí ele diz, olha, se você é justificado, você tem paz com Deus. Isso é o principal e maior caminho para todo crente, irmãos. Amém? Quantas pessoas são extremamente abastadas, mas não têm paz? Quantas pessoas, eu não sei se você conhece, eu já ouvi pessoas em outros lugares que dizem assim, rapaz, eu preferiria não chegar em casa, porque eu não tenho paz na minha casa. Mas sabe, irmãos, a Bíblia diz que Deus, Ele nos tirou de um império. E nos transportou, a Bíblia diz que Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Você pode dizer glória a Deus, irmãos? Porque é bom demais isso. Eu não sei se você entende. Isso é uma posição, irmãos, que nos eleva. Posição de quê, pastor? De filhos. A paz com Deus, irmãos, é o resultado da obra de Cristo, não das obras humanas. Existem algumas religiões que ensinam, irmãos, que nós, pelas boas obras, nós vamos receber salvação. Mas não é assim que a palavra de Deus ensina. Aleluia. Porque pensa, algumas pessoas têm mais privilégio de fazer boas ações ou não, e outras não. Mas sabe também, você que é nascido de novo, você que é filho de Deus, você nasceu de novo, você é filho de Deus e chamado para fazer boas obras. Mas não são as boas obras que vão te levar a Deus. Não são as boas obras que vão limpar a nossa consciência das obras mortas. A Bíblia diz em Hebreus que diz, muito mais o sangue de Jesus, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas. Oh, glória a Deus, aleluia. O que nos faz estar em Cristo de maneira tranquila, irmãos? Uma consciência de filho. Uma consciência e uma fé na palavra de Deus do que está escrito. Rapaz, eu tenho paz com Deus. Aleluia. E sabe, irmãos, vai pegando essas coisas porque isso vai nos levar para o nosso dia a dia, para a prática da nossa vida no dia a dia. Porque vai levar, irmãos, a algo chamado, que eu gosto muito, muitas vezes pregando, sobre desafios do dia a dia. Mas se nós não nos posicionarmos na palavra, irmãos, nós vamos ficar como que aquelas pessoas que estão orando errado, orando em incredulidade, vivendo de maneira incrédula e falando errado. Contrário ao que a palavra de Deus diz. Aleluia. Amém. Versículo 2 diz assim, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes. Você pode dizer assim, eu estou firme em Jesus. Glória a Deus. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Aí quando ele pega esse texto, irmãos, quando ele diz por intermédio de quem, esse pronome refere-se a Jesus Cristo. Por intermédio de quem obtivemos entrada. Está falando, diga comigo, de Jesus. Não existe outro mediador entre Deus, irmãos, e os homens. Só Jesus, diga comigo, só Jesus. Está escrito, olha, mediante quem obtivemos entrada pela fé a esta graça. Está falando de quê? De salvação. Porque não existe salvação se não houver justificação. Amém? Glória a Deus. Obtivemos acesso. A palavra grega utilizada para esse termo, queridos, quer dizer introdução à presença de um rei. Mediante quem obtivemos acesso a esta graça. Que graça que Jesus, Ele nos introduziu à presença de Deus pelo seu sacrifício na cruz. Entende isso? Mediante um sacrifício, nós obtivemos uma graça, porque não foi por mérito, não é porque nós somos bonzinhos, não é porque nós fazemos boas obras, não é porque nós nunca falamos um palavrão, não se trata disso. Simplesmente Deus olha para mim, para você, Ele não vê as nossas obras, Ele vê o sangue do Filho dEle, Ele vê o sangue de Jesus, Ele vê um sacrifício perfeito que nos purificou. E a Bíblia diz no Antigo Testamento, irmãos, ele diz, olha, eu vou tirar o coração de pedra e colocar um novo coração. Amém? Isso chama-se acesso. Amém? Diga comigo, acesso. Algumas pessoas, irmãos, elas têm acessos limitados a alguns lugares. Seja numa instituição, seja até mesmo na sua casa. Nem todo mundo vai entrar na sua casa, vai ter acesso à sua casa. Amém?
Porque existe um limite. Existe uma barreira que separa, um limitador. Mas sabe, irmãos, nós éramos, a Bíblia diz, por natureza nós éramos filhos da ira. Não tínhamos acesso a Deus. Mas Jesus, pelo seu sacrifício, a Bíblia diz que Ele nos deu acesso a essa graça. Que graça, rapaz, de simplesmente levantar, isso é poderoso, irmãos. Levantar as nossas mãos e dizer, Senhor, eu te dou graças. Abrir a nossa boca e dizer, Senhor, eu tenho esse desafio, mas eu creio que a tua palavra diz, um exemplo, se é por cura, se é por alguma enfermidade, a tua palavra diz, Senhor, que pelas suas feridas, Jesus, eu já fui curado. Senhor, eu te dou graças porque eu sou curado. Isso é acesso a uma graça. Então, nós entramos nesse lugar, irmãos, de maneira graciosa, mas pela fé, de uma maneira, irmãos, a usar os princípios da palavra para receber o que Deus já fez por nós na cruz, em Cristo Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Pela fé, esta graça. Aleluia. Como eu disse a você, irmãos, a graça, a fé não produz graça, mas ela recebe aquilo que Deus oferece de graça. A sua fé, a minha fé, ela tem a mão, ela tem o poder, a capacidade de receber o que Deus já nos deu. Amém? E a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus, porque importa que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que é presenteador daqueles que o buscam. É de graça, irmãos, mas é necessário ter fé, é necessário acreditar. E para viver essa vida de fé e de graça, irmãos, ela não baseia-se no reino dos sentidos. Não é aquilo que eu estou sentindo, não é pelo que eu vejo, não é pelo que eu sinto, não é pelo que eu pego. Muitos desafios vão te mostrar algo impossível, dizendo, rapaz, vai dar errado. Mas pela fé, eu creio na palavra de Deus. E sabe, irmãos, vão ter situações que você vai precisar estar sensível para você entender como dar glória a Deus. O que é que você quer dizer, pastor, com isso? A palavra de Deus fala em Gênesis, se não me engano, é capítulo 14, ou capítulo 13, de uma guerra de Abraão com 5 reis. E a Bíblia diz que Abraão foi para essa guerra e venceu, porque aqueles reis saquearam a cidade e levaram o sobrinho de Abraão cativo. E quando ele voltou com os despojos, um dos reis disse assim, pega tudo que você quiser, esses despojos, é seu. E Abraão disse, eu não vou querer nada, para que ninguém diga que foi homem nenhum que me enriqueceu, a não ser meu Deus. O que é que você quer dizer com isso, pastor? Muitas vezes, irmãos, o caminho mais fácil vai nos levar a um campo minado na nossa vida. Não escolha o caminho mais fácil, escolha o caminho que Deus te colocar, escolha as direções que Deus vai te dar para você ter acesso a algumas coisas, irmãos. Amém. Era lícito demais, ele foi para uma guerra, quem vai para a guerra traz os despojos, mas ele tinha uma consciência. Que consciência Abraão tinha quando Deus diz assim, ei Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, porque eu vou te mostrar uma terra. Aí Abraão saiu sem saber para onde ia, somente com uma palavra no coração, crendo no coração. E a Bíblia diz que ele creu contra a esperança. Ele saiu um homem de idade, um homem que Deus disse, olha, você vai ter um filho. Muitas impossibilidades, deixa eu te dizer, irmãos, vão se apresentar impossibilidades, mas o teu Deus é aquele que faz o impossível acontecer, irmão. Simplesmente continua confiando no que Deus já colocou no teu coração. O que, pastor? A palavra, irmãos. Ela é suficiente para você viver uma vida abençoada. Aleluia. A Bíblia diz que ele saiu, irmãos, e ele foi bem sucedido. Abraão, ele se tornou riquíssimo, porque a Bíblia diz, porque Deus o abençoava. Aleluia. Deixa eu te dizer, irmãos, você e eu, nós já somos abençoados em Cristo Jesus. Efésios diz, olha, nós já somos abençoados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, se você, irmãos, tem algum desafio na área da saúde, finanças, quantas pessoas têm recebido pressão, irmão? E aí, vamos para a palavra, né? Para eu não sair da pregação. Eu passei esses 2 dias fazendo um negócio aqui para você, eu preciso ler, irmão. Aleluia. Vamos lá. Ele diz...
Quando ele diz acesso a essa graça. Aqui a graça não é apenas um favor imerecido que salva. Preste atenção nisso. A graça deixa de ser apenas um evento e passa a ser um ambiente espiritual aonde o cristão vive. Ele diz assim, olha, mediante, versículo 2, mediante quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, no qual estamos firmes. A graça de Deus, ou esse deve ser na nossa vida um ambiente, não é, irmãos, viver nesse ambiente de graça não é ausência de desafios. Não é viver flutuando, dizer agora eu vou viver flutuando. Não é viver no desenho, nesses desenhos que tem um Aladim que você esfrega a lâmpada, o Aladim sai e você faz 3 pedidos. Não é isso que eu estou dizendo. Mas viver um ambiente de graça, irmãos, é você ter uma consciência em Deus e dizer, rapaz, existe um desafio, naturalmente falando, eu não sei como resolver, mas uma coisa eu sei, o meu Deus é aquele que faz infinitamente mais, além do que eu penso ou imagino. O teu Deus, irmãos, ele é o Deus do impossível. E qual é o ambiente que ele quer que nós vivamos? Num ambiente chamado graça. Aleluia. Aí ele diz, no qual estamos firmes. Esse verbo indica permanência, e esse é uma chave para mim e para você nessa estação. Permanência. Olhe para quem está do seu lado, diga, irmão, permaneça. Diga assim, permaneça na palavra. Isso aqui não está firme na graça, irmão, não descreve uma visita ocasional. Descreve uma posição estabelecida. Você como filho de Deus, irmãos, você se estabelece na palavra, irmãos. Amém? É uma posição, uma decisão de estar firme mediante qualquer situação, porque vão vir. Pressões vão vir, irmãos. Desafios vão aparecer na nossa vida ou na nossa frente. Mas deixa eu te dizer, você tem o Espírito de sabedoria habitando dentro de você, irmão. O Espírito Santo é o Espírito de sabedoria. E o crente, irmãos, muitas vezes não percebe o que tem, irmão. É mais ou menos, o Sidney é mecânico, eu não sei se tem algum outro mecânico aqui, ou um médico, que vai fazer uma cirurgia. Ou um arquiteto que vai fazer seus cálculos. Ou um engenheiro que vai fazer suas contas. Sei, sabe, sem a ferramenta, você pode até conhecer, mas não tem como operar. Não que o Espírito Santo seja uma ferramenta, irmãos, porque o Espírito Santo, ele é Deus, irmãos, o Deus que habitou dentro do crente, irmãos, para nos habilitar e nos encher de ferramentas para prosperar, irmãos. Prosperar na nossa casa, primeiramente, quando eu digo prosperar, não pensa que é prosperar, eita, eu vou prosperar. Não é só ter, irmãos. Porque o apóstolo Paulo diz, se a nossa expectativa for apenas um negócio dessa vida, nós somos os mais miseráveis homens. Não que ter seja pecado, ter é bom, é bênção, ter dinheiro é bom e é bênção, mas sabe, irmãos, o que ele quer que nós tenhamos é uma firme expectativa numa glória que habita dentro de nós e em um Deus que opera em nós e através de nós, irmãos. Através de quê? Da graça dele na nossa vida. Aleluia. Então é estar firme na palavra, irmãos. Não negociar princípios, não negociar aquilo que Deus já nos tem dado, queridos. Aleluia. Aí ele diz, versículo 3, não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Aleluia. Eita, pastor, agora você está dizendo ao contrário, né? Do que você está pregando aí. A palavra está indo contra? Não, irmãos, vamos ler. Significa, essa palavra alegrar-se ou gloriar-se, significa alegrar-se, exultar e ter muita confiança. Não é confiança nem se alegrar por causa da tribulação, é se alegrar porque sabe, o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades. E dizer, Senhor, e sabe, muitas vezes, irmãos, o que nos dá vontade de fazer quando vem pressão? Chorar e desanimar. É ou não é? Mas só que na ótica da fé, essa é a hora de nós confiarmos em Deus expressando algo. Porque existem 2 caminhos, nós podemos expressar murmuração, reclamação, desespero, desânimo, e muitas vezes quem está desanimado está a ponto de desistir. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus não te chamou para desistir dos seus sonhos. Deus não te chamou para desistir dos teus projetos.
Deus não te chamou, irmãos, para desistir do propósito dele na sua vida. Deus não te chamou para desistir da sua família. Aleluia. Deus não te chamou para desistir dos sonhos que ele colocou no seu coração. Deus não te chamou para desistir do seu negócio. Aleluia. Existe um ambiente de graça para eu e você vivermos nessa estação, irmãos, onde lá fora pode estar dizendo assim, rapaz, esse vai ser difícil. Mas deixa eu te dizer, esse é o ano de recordes, irmãos. Esse é um ano de superação, esse é um ano de aumento, esse é um ano de nós crescermos. Porque é quando existem as impossibilidades naturais que entra o poder de Deus a nos favorecer, irmãos. Isso se chama viver milagre, queridos. Porque não se explica. Como explicar um homem de 75 anos que foi chamado para sair para uma terra que ele não conhecia, para viver um sonho, um projeto de um Deus que ele não tocava, que não via. E Deus disse, sai da tua terra, sai da tua parentela, porque eu vou te mostrar um lugar. O lugar que ele morava era um lugar de idolatria, e a família adorava vários deuses, e Deus chamou ele para um ambiente, irmãos. Um ambiente de fé, e a Bíblia diz que Abraão creu em Deus, Abraão andou com Deus, Abraão ouviu Deus, Abraão conversou com Deus. E esse ambiente que Deus chamou Abraão era um ambiente de impossibilidades naturais. Tanto é que chegou no Gênesis capítulo 17, Abraão meio que desnorteado, já com quase 100 anos, dizendo, Senhor, rapaz, eu acho que o Senhor, nas minhas palavras, né, eu acho que não é bem assim, Senhor, eu acho que o herdeiro, a promessa que o Senhor fez para mim, pega isso. Eu acho que a promessa que o Senhor fez para mim não é um filho que vai nascer de Sara, que já tem 75 anos. Eu acho que vai ser Eliezer, meu criado. Esse vai ser o meu herdeiro. Aí Deus tira ele. Naquela época, irmãos, não era como hoje, que temos muitas luzes e não dá para ver as estrelas. Naquele dia, depois lê lá em Gênesis capítulo 17, Deus traz Abraão. Vem cá, Abraão, sai da tenda aí. Aí Abraão sai da tenda e ele diz, olha para cima, Abraão. Deus estava corrigindo a visão de Abraão. Eu declaro que Deus está corrigindo a visão de muitos nessa sala aqui hoje à noite. Existe uma limitação natural na minha visão, que eu preciso desse equipamento aqui. Alguns também aqui que eu estou vendo, né, que estão precisando também. Então Deus estava colocando novas lentes em Abraão para dizer, sai da tenda aí. Nesse ambiente aí, você não consegue ver o que eu tenho para você não, Abraão. Vem para cá, Abraão, sai aí, olha para cima, Abraão. O que você vê aí no céu, Abraão? Ele diz, muitas estrelas. Conta, Abraão, as estrelas, Abraão, não consigo contar. Aí Deus diz, então olha para o chão, Abraão. O que você vê, Abraão? Vejo areia. Consegue contar, Abraão, areia? Ele disse, não consigo contar. Aí Deus disse para ele, essa será a sua descendência, Abraão, que vai sair de você. Não olhe, irmãos, não limita a Deus com aquilo que você tem no bolso ou aquilo que você está vivendo agora. O que Deus diz que vai fazer na sua vida, Deus vai fazer, irmão. Porque existe algo operando em você e é o ambiente que você está que vai determinar onde você vai chegar, irmão. E esse ambiente que você precisa estar não são apenas em 4 paredes, não, irmãos, é o ambiente da fé pela graça de Deus, operando na sua vida e na sua casa, irmãos. Não é a religião que vai te levar para esse lugar. Não, é a palavra de Deus, irmãos, operando na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aí ele diz aqui, perseverança. Verso 4, né? E a perseverança. Experiência, esperança. Essa palavra perseverança indica resistência, constância, firmeza sob pressão. E o que eu mais gostei, capacidade de permanecer fiel sem desistir. Amém? Aleluia. Resistência, perseverança, né? Ele diz, olha, nos gloriamos nas tribulações, na confiança de que Deus vai operar na nossa vida, em nós e através de nós, e vamos sair dessa situação ou dessa pressão. Mas ele diz, olha, mas você precisa associar perseverança, porque é a nossa parte. Perseverar. E perseverar é resistir na palavra. E a Bíblia diz, resiste o diabo e ele vai fugir de vós. É assim, não é? Às vezes o diabo vem tentando pintar um cenário na vida de alguns aqui, mas Deus está dizendo, olha, resista pela palavra.
Jesus resistiu ao diabo, ele estava naquele momento de jejum, mas Jesus resistiu ao diabo com a palavra. Sendo constante, não seja inconstante. Não oscile em dois caminhos. Você foi chamado para ter constância. Estar firme sob pressão. Não sei o que alguns aqui passam, não sei o que você passa, meu irmão. Mas eu quero te dizer, existe um ambiente de graça para você viver nessa estação que vai guardar os teus pensamentos. Amém? E a Bíblia diz, e a paz de Deus, que excede todo o pensamento, guardará a vossa alma. Você e eu somos guardados por isso, irmão, por Deus. Amém? E a última é a capacidade de permanecer fiel, porque aí depende de mim e de você, irmãos. Essa capacidade, essa vontade na perseverança, depende de nós. De não negociar os princípios da palavra e de não abrir. Amém? Que sentido, pastor? Alguns, quando estão sob pressão, começam a reclamar, começam a murmurar, começam a entrar num ambiente, irmãos, de incredulidade, começam a praguejar, dentro das suas casas, começam a falar contra a palavra. Não vai funcionar, irmãos. Porque a vida de fé não é uma vida, às vezes eu creio, às vezes eu não creio. Não, isso é inconstância. Isso é dubiedade. Uma vida de fé, quem está crendo, irmão, está crendo e pronto, não para. É constante, é todo tempo, é toda hora falando as mesmas coisas, vivendo nas mesmas coisas. Se é para estar com pressão, começa a se alegrar no Senhor. De que forma? Rindo, irmãos. Não estou com vontade de rir, estou com vontade de chorar. Deixa sair de dentro de você, porque a Bíblia diz que o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E, irmãos, o Espírito Santo habita dentro de nós, então a alegria está em nós, irmãos. Ah, mas não estou com vontade. É por isso que é fé, irmão. Não está no reino do sentido. Amém? Ah, pastor, isso é doideira, é loucura. É. 1 Coríntios diz que é mesmo. Paulo diz, é loucura. O evangelho é loucura. Ele continua, vírgula, né? Para os que se perdem. Mas para nós que cremos, é o poder de Deus. Amém? Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Ele fala experiência, irmãos. Experiência é você, eu não sei se você já fez viagens longas, se você gosta de viajar, ou para quem está dentro da sua casa, que convive lá naquele ambiente, lhe traz uma experiência, eu vou falar de mim que trabalho com viagens, né? Eu tenho uma experiência de saber que se eu for ao Cariri, a Monteiro, eu sei mais ou menos, pela experiência de passar lá por várias vezes, os lugares mais perigosos, os lugares que eu preciso diminuir mais, porque muitas vezes passa bicho na pista. Os lugares que eu posso parar, porque eu sei que tem uma boa alimentação. Porque a experiência do tempo, do dia a dia, fazendo as mesmas coisas, constantemente, me fez ter experiência para saber chegar àquele lugar. E a experiência em Deus, irmãos, vai nos fazer conduzir para nós chegarmos em alguns lugares. Que experiência é essa? Experiência com a palavra, irmãos. Aleluia. Experiência com o Espírito Santo, experiência numa vida de oração, experiência numa vida de constância na palavra em todo o tempo, irmão. Aleluia. Isso vai fazer a diferença na nossa vida nessa estação. Amém? Não são muitas vezes, irmãos, muitas vezes nós não vamos sentir um calafrio, mas nós vamos ter uma bússola dentro de nós, mostrando, rapaz, o que Deus diz é o que eu vou ficar e pronto. Eu não vou abrir. Lá na minha terra, lá em Campina Grande, tem um ditado que diz, eu não abro nem para o trem. Não sei porque nós dizemos isso lá, né? Mas tem isso lá. Eu não abro, eu não saio da frente, né? Nem um trem vindo, eu não abro, eu não saio. Ou seja, irmão, se Deus falou para você, não abra, não saia, não mude. Fique constante na palavra. Não deixe a inconstância bater nas emoções e você balançar de um lado para o outro e se encontrar numa posição de incredulidade, irmãos. E a Bíblia diz em Tiago, aquele que está nessa ondulação, não pense que vai receber de Deus alguma coisa. Porque é inconstante nos seus passos. O que Deus nos chama para viver agora é um tempo de perseverança e constância. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia.
E essa esperança não é um simples desejo ou otimismo. Essa esperança, irmãos, é a expectativa segura de que Deus cumprirá tudo o que te prometeu. Ou esperança ou uma expectativa. Eu tenho uma expectativa de quê? De que Deus cumprirá tudo o que Ele me falou. Amém? E aí eu pergunto para você nessa noite. Qual é o seu desafio? Não precisa me responder. Qual é o seu desafio, meu irmão? Aleluia. Estava pensando sobre isso porque... E vendo, sabe? Desafios lá fora, aqui não, no mundo, né? Desafios não vencidos ou não superados, muitas vezes produzem desânimo, e o desânimo produz desistência. E desistir sempre é mais fácil. Pense em Deus. Quando o homem peca e cai, Deus poderia simplesmente ter feito tudo de novo, não poderia não? Rapaz, esse aí errou, a forma foi tão legal não. Acaba e faz tudo de novo. Deus não podia ter feito isso, né? Mas Deus providenciou algo para mim e para você, irmãos, para nos salvar. Deus nos amou de uma maneira extraordinária. Deus não desistiu de mim e de você. Não desista dos sonhos de Deus na sua vida. Não desista do projeto de Deus na sua família. Não desista daquilo que Deus estabeleceu para você viver nesse tempo, irmãos. Não solta as armas, sabe? Que armas são essas? E a Bíblia diz que como são as nossas armas. A nossa briga não são com pessoas. Diga aqui comigo, eu não brigo com gente. A Bíblia diz, as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Aonde está a batalha? A nossa mente. Que muitas vezes quer nos levar para um lugar de incredulidade ou de insuficiência e não olhar para a palavra. Mas quando nós olhamos para a palavra, irmãos, nos enchemos da palavra, nós ficamos fortes, irmãos. Rapaz, eu não sei se você já esteve num ambiente, irmãos, onde você entra cansado, sobrecarregado, e você começa a ouvir a palavra, ou um louvor, algo que vem da parte de Deus, e aquilo lhe traz uma energia, você diz, rapaz, agora eu vou e pronto, agora vai. É esse ambiente de graça que Deus quer nos levar, irmãos, para nós vivermos os melhores dias da nossa vida, irmãos. Eu não posso, deixa eu dizer, irmãos, eu sei que não pode, mas em Deus você pode. Naturalmente falando, dá vontade de desistir, mas em Deus dá vontade de avançar, irmão. Aleluia! O natural diz, ei, já é derrotado, mas Deus diz, eu te fiz mais do que vencedor. E o que nós vamos escolher, irmãos? Nós somos filhos de Deus, nós temos que usar as ferramentas do nosso Deus, irmãos. Que deixa eu te dizer uma coisa, Ele é invencível. Aleluia! Glória a Deus! Precisamos entender e viver no fluxo divino. Que fluxo divino é esse, pastor? Paz, graça e aumento. Amém? Diga comigo, paz, graça e aumento. E deixa eu te dizer uma verdade, irmãos. A diferença não está na ausência de desafio, mas na maneira como nós enfrentamos o desafio. Quando nós vamos enfrentar qualquer desafio da nossa vida como derrotados, seremos derrotados. Mas quando nós vamos enfrentar os desafios como mais do que vencedores, irmãos, nós vamos vencer. Amém? O que aconteceu com Paulo e Silas, Atos capítulo 16, estava naturalmente falando, derrotado, açoitado, levaram uma pisa muito grande, assim, por assim dizer, um açoitado, uma surra. Estavam lá, mas o que eles escolheram fazer? Escolheram louvar a Deus. Podia escolher reclamar, irmãos. Quantas vezes quando alguma coisa dá errado na nossa vida, a gente não reclama? Mas Deus quer mudar essa perspectiva na nossa vida, mudar esse CD, irmãos. No mundo corporativo chama mudar o mindset. Tirar um pensamento e botar outro, é exatamente isso. É colocar um pensamento da palavra na nossa vida, na nossa mente. Para quê? Para a gente poder viver os princípios do que Deus tem falado para mim e para você viver, irmão. Amém? Chave de tudo é perseverança. Amém? Deixa eu te dizer uma coisa, você não está só, existe uma graça que te fortalece. E eu peguei um trecho do livro do irmão, eu até recomendo, eu não sei se tem aqui, chama-se Graça, o DNA de Deus. E no livro dele ele diz o seguinte, essa graça que fortalece é o poder e a habilidade de Deus que nos dá energia e inspiração
para viver vitoriosamente, reinando sobre os desafios e circunstâncias da vida. É uma graça que fortalece. Está liberada por Deus, que nos vai dar energia. Quando você está querendo desistir, está o quê? Sem energia. Eu não é, irmãos. Mas não é só dar força. A Bíblia diz que Deus é aquele que dá força ao cansado. Não significa somente dar força, mas dá uma coisa chamada, irmãos, inspiração. Deus é poderoso para nos dar uma ideia, irmãos, que vai mudar a história da nossa vida, irmãos. Deus é aquele que, Ele é o dono da sabedoria, irmãos. Ele tem tudo sobre o seu poder. Ele pode nos dar uma inspiração. E existe uma graça para nos fortalecer, irmãos, para nos dar força e inspiração para operar e para vencer, queridos. Amém? E aí a Bíblia diz, Romanos capítulo 5, no versículo 17. Não é Wagner que está falando, é a palavra de Deus que está dizendo. Ele diz, olha, se pela ofensa de um só a morte reinou, está falando de Adão, reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Aleluia. Diga comigo, reinará em vida. Nós recebemos uma graça, irmãos, para reinar em vida. E reinar em vida é viver como um rei, pastor. Irmãos, sabe o que é prosperidade, irmãos? Prosperidade não é só ter dinheiro, porque só ter dinheiro muitas vezes leva o homem à ruína. Prosperidade é você não ter falta de nada. É você estar na sua casa, ter suprimento. É você ter uma família abençoada. É você ter sabedoria para conduzir a sua vida. Isso é prosperidade, isso é viver uma vida abundante e mais do que suficiente. É você ter resposta para os dilemas que se levantam na sua família. Quantas coisas se levantam na nossa casa, irmãos, que muitas vezes não temos resposta, mas quando nós estamos em Deus, vivendo um tempo de graça, você e eu vamos ter resposta, irmãos, para as coisas ou para os dilemas que se levantam, para os desafios que se levantam. Deus, irmãos, Ele vai te levantar como um homem ou mulher de resposta, irmão. Por causa de quê? Da graça de Deus que opera na nossa vida, queridos. Aleluia. Então é tempo de nós mudarmos, irmãos. É tempo de deixar essa palavra queimar dentro de nós e nós sermos praticantes operosos da verdade, irmãos. Não é uma ideia de pastor, nem uma filosofia humana, mas simplesmente aquilo que está escrito, irmãos, ele tem que ser impregnado na nossa vida e nós sermos praticantes da verdade. Sim, tão simples quanto isso. Perceba. Ele diz reinar em vida. Se é reinar, irmãos, é reinar sobre alguma coisa. Amém? Você entende isso? Quando diz eles vão reinar em vida. Reinar sobre algo. E sabe, irmãos, o que me vem no coração é reinar sobre o diabo. Porque nós somos a igreja, irmãos, a Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo. Nós vamos reinar sobre o diabo, sobre a doença, sobre a miséria, sobre as impossibilidades, sobre a derrota, irmãos, sobre o desânimo, sobre a depressão, sobre a ansiedade. É reinar em vida, irmãos, não é reinar quando morrer for para a glória. Ele diz é reinar em vida, então é agora, irmãos. Pela fé nós vamos reinar agora, por isso que ele diz, portanto é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda descendência. Versículo 16. Por quê, irmãos? Quando é que ela é firme? Quando nós cremos na palavra, nos apropriamos dela e vivemos segundo Deus tem falado. Amém? Oh, glória a Deus. Diga comigo, reinar em vida. Deixa eu te dizer, irmãos, se o diabo tem tentado fazer você se entristecer, chorar, eu quero te dizer, chegou o tempo de você rir na cara do diabo. Amém? Ah, pastor, como é que funciona isso? Somente rindo, irmão. Amém? Somente crendo na palavra de Deus. Eu já dei esse testemunho aqui, irmãos, algumas vezes. Mas eu sei que eu tenho visto aqui, tem pessoas novas que talvez não conheçam. E muitas vezes na hora da pressão é muito fácil você estar aqui e dizer, rapaz, olha, está escrito. Mas que tal nós vivermos? Eu quero te dizer, irmãos, cada um vai viver os seus milagres. Mas nós vamos viver os nossos milagres justamente nos momentos de desafios, quando as coisas se apresentam. Aleluia. Amém? Felipe, vem aqui, meu filho, vem. Por favor.
Rapaz, aqui ele tem 30 anos. Nosso filho, né? Não é nem o filho da velhice, né? Mas só tem ele, só o único filho, né? Então, irmãos, no ano de 2021 ou 22? No ano de 2021, ele foi acometido de uma crise de apendicite. E o médico disse, tem que fazer a cirurgia. Aí ele disse para mim, pai, eu acho que dá para... Você vai se colocar no meu lugar agora, quando eu vou contar essa história, tá certo? Não, pai, dá para a gente segurar. Dá para... Foi? Aí Fabi, rapaz, pai, vamos esperar para ir no médico em outra situação, outra pessoa avaliar. Realmente ele estava com um apendicite para fazer a cirurgia, eu não entendo direito, mas tem que fazer a cirurgia. E a minha visão de pai, de protetor, é dizer, tem que resolver o problema. E vai resolver logo, vamos para o hospital. Nós chegamos no hospital, foi na segunda, bem cedinho, e foi segunda ou na terça? Na segunda. E a cirurgia, eu vou resumir, irmãos, a cirurgia era para ser rápido, era para ser 30, 40, 50 minutos. Ele entrou depois do almoço para fazer a cirurgia. Perto da hora do almoço. Deu 11 da noite, meia-noite, e ele não chegava no quarto. Deu 1 da manhã e ele não chegava no quarto. Deu 2 da manhã e ele não... a gente saiu do culto e foi comer uma pizza no domingo para a segunda. Então a gente já estava praticamente sem dormir, há 24 horas. E depois a informação, não, ele daqui a pouco chega, e não chega, e chega, não chega. Chegou de 2 horas, ele chegou tossindo sangue, sem conseguir respirar. Sem conseguir respirar de jeito nenhum. Aquela dificuldade, então foi a noite toda naquela situação. E quando nós fomos entender mais ou menos o que aconteceu, foi na terça-feira de manhã. E nós estávamos sem dormir até então. E o médico disse, vão para casa, porque aí entra o desafio, entra a pregação, entra aquilo que nós precisamos aprender a entrar e a viver. O médico disse, vá para casa porque, pai, negócio em UTI é muito demorado. E nós nos fechamos. Eu disse, doutor, entraram 3 pessoas desse hospital, vão sair 3 pessoas do hospital. Nós não vamos sair 2 e ficar 1. Vão sair os 3 do hospital. E naquele momento, irmãos, foi só eles nos colocaram na UTI com ele, de alguma forma num quarto lá que fica separadinho. E a perspectiva inicial era que ia demorar muito tempo, mas naquele ambiente, irmãos, o ambiente que você vive, lembra? A graça ela pode ser um ambiente que você vai desfrutar, ou você vai desfrutar de um ambiente de derrota. Nós nos fechamos naquele ambiente de um hospital para provar de uma graça em Deus. Que o corpo só diz assim, rapaz, vai dar errado. A mente diz, ei, você é o culpado por isso estar acontecendo. O diabo na mente. Você pode ir pegando com as coisas que possam estar acontecendo com você, e o diabo, a culpa é tua, ele está naquela situação que pode morrer. Deixa eu te dizer, irmãos, 95% de chance de morrer, viu? Porque deu uma situação chamada Sara nele lá, quando foi estubar ele. Então, naquele momento, nós podíamos ficar, Senhor, podíamos ficar praguejando, falando incredulidade, ou numa posição, irmãos, de fé, porque existia um problema, um desafio grande, muitas vozes na mente, e a Bíblia diz, no mundo há muitos tipos de vozes. Nenhuma delas sem sentido. O sentido da voz que vem no meu ouvido é, ele vai morrer, a culpa é sua. Mas lá dentro, irmãos, existe uma nota, não vai morrer, vai viver para contar os feitos do Senhor. E nós estávamos ali orando, e aí já era madrugada da terça para quarta-feira. Pega isso, irmãos. Eu declaro que essas visitações que aconteceu comigo vai acontecer com você nesses dias. Que está precisando de intervenções divinas. Não sei qual é a área. Mas naquela madrugada da terça para quarta-feira veio uma nota no meu coração. Se você que é tão limitado, sabe cuidar tão bem, imagine eu. Ela estava lá, eu disse, vou dormir. Está tudo resolvido. E eu dormi, só fui acordar no outro dia, foi da terça para quarta, na quarta de noite, e quando chegou lá, na quinta-feira, o médico disse, não sei como está resolvido, ele vai para casa amanhã, da sexta para o sábado. Irmãos, eu quero dizer a vocês, depois ele pode falar isso para você se você quiser. Existia lá um calhamaço de documento que o pessoal disse, não, bota na justiça.
injustiça não, irmãos, porque nós temos um ambiente de graça para viver e isso não interessa para a gente. O que interessa é contar os feitos do Senhor na nossa vida, entende? E eu não sei o que você vive, o que você passa agora, mas eu estou pegando no meu milagre aqui agora. Ó. Bia agora está pegando todo dia, né, Bia? Tudo bem, está tudo certo. Mas nós estamos pegando o nosso milagre. Que tal você experimentar e viver ou pegar no seu milagre, irmãos? Porque é o mesmo Deus, irmãos. Deus não tem filhos prediletos, mas nós vamos acessar a essa graça tocando pela fé. Tenta lá, obrigado. Quem entende o que eu estou dizendo? Existe um escritor chamado Henry Ironside. Ele diz: graça é o oposto de merecimento. Graça não é apenas um favor imerecido, mas é o favor demonstrado por aquele que merecia exatamente ao contrário. Você entende o que eu disse? Graça é o oposto de merecimento. Graça não é apenas o favor imerecido, mas é o favor demonstrado por aquele que merecia exatamente ao contrário. Nós merecíamos exatamente ao contrário. Tristeza, derrota, angústia, aflição, dor. Era o nosso merecimento. Por causa de quê? Do pecado. Mas Deus nos amou, irmãos. Nós somos filhos de Deus. Você é amado e amada por Deus sempre, de maneira muito, muito peculiar. Você e eu somos amados por Deus e Ele tem prazer em nos tirar de aflições, irmãos. Eu quero declarar sobre a sua vida tempos de refrigério na sua vida. No nome de Jesus, por causa de uma graça operando nas nossas vidas. Aleluia. Deus nunca estabeleceu um sistema onde o homem possa merecer a sua salvação. Não é por merecimento. Aleluia. Fé é a mão que recebe, sempre. E graça é a mão de Deus que vai nos oferecer a sua vontade. Amém. Graça elimina qualquer possibilidade de mérito humano, a fim de que seja sempre firme a promessa. A promessa torna-se segura porque não depende da capacidade do homem, mas da fidelidade de Deus. Amém? Somente. Não depende do que da nossa performance. Só depende da graça de Deus mesmo, porque Ele diz: rapaz, eu quero fazer. Amém? E como quem aqui é pai sabe, às vezes eu chego na casa de minha mãe lá em Campina Grande, eu fico todo sem jeito para abrir até a geladeira, não sei matuto, né? Mas tem acesso, irmãos. Eu e você temos acesso a essa graça, sempre. E precisar tem acesso. Por quê? Porque o caráter de Deus é de um Deus que é doador, que dá. O amor de Deus é dizer: rapaz, eu quero te abençoar. E Isaías 1,19 diz: se você quiser e você me ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. Porque é um Deus que quer dar, irmãos. Diga comigo, Deus quer dar. Se dependesse da nossa perfeição, irmãos, ninguém teria nada. Mas como depende da graça de Deus, a promessa permanece sempre firme. Aleluia. Agora vá comigo em Romanos, capítulo 4. Eu vou te dar agora o pulo do gato, para nós encerrarmos e cearmos. Amém? O bizu. Romanos, capítulo 4... verso 16, primeiro, né? Aí ele diz: portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda descendência. Não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Vou repetir para você. A saber, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Quer experimentar de uma graça, irmãos? Começa a agir da forma que Deus age. Ele diz: Deus chama à existência as coisas que não são, como se já fossem. Começa a chamar à existência na sua vida as coisas que você não vê, como se já fosse.
Amém? Ah, pastor, mas você está pegando um texto isolado da palavra de Deus. Tá bom, irmão. Vamos lá, abra aí em Marcos capítulo 11. Oh, glória a Deus. Marcos capítulo 11, versículo 23, diz assim: em verdade vos digo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará o que diz, lhe será feito. Por isso vos digo que tudo que pedirdes em oração, crede que recebestes, passado, e será vosso. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai, que está no céu, vos perdoe as vossas ofensas. Mas o versículo 24 ele diz: por isso vos digo que tudo que pedirdes em oração, crede que recebeste. Quando você orar, é falar, irmão. Orar não é flutuar. Diga comigo, orar é falar. E o princípio é, quando você estiver falando ao monte, creia que recebeu. Chama a existência as coisas que não são na sua vida como se já fosse, irmão. Eu não estou vendo, pastor, eu sei, mas existe um ambiente de graça, irmãos. Eu vou te dizer por experiência própria, sabe? Lembra da experiência? A perseverança. Perseverei lá naquele hospital. E tem uma foto que passa lá, eu estava lá na cama ajoelhado, orando de madrugada, irmão, só dizendo: Pai, eu te dou graça. Senhor, obrigado, ele é curado. E ele tossia e botava sangue para fora. Eita, Jesus, Pai, eu te dou graças porque é curado. Mas os que os meus olhos viam, irmãos, morte. Mas o que o meu coração dizia? Vida. Chamar a existência as coisas que não são, como se já fosse, irmão. Ah, mas eu preciso sentir para... Aí não vai, irmão. Se quiser sentir e tocar, não vai. É um ambiente, esse ambiente da fé, irmãos, é um ambiente que é sobrenatural, não é no natural, não. Está sobre esse âmbito natural. Nós não vamos ver muitas vezes, nós não vamos sentir em todas elas, mas nós vamos ter a certeza, irmãos, que Deus está operando, porque estamos vivendo num ambiente de graça, de fé e de poder, irmãos, e isso é aumento para a nossa vida. Saber que Deus está operando, irmãos, e nos favorecendo. Aleluia! E dizer: Senhor, eu creio, Pai, em nome de Jesus, Ele é curado. Aleluia. Senhor, eu creio em nome de Jesus. Eu creio em nome de Jesus. Não saia. E naquela época depois a família ficou dizendo: rapaz, vocês passaram por tudo isso, nem disseram nada para a gente. Sabe, irmãos, vão ter situações que é melhor você não comunicar para não ouvir incredulidade. Não que as pessoas vão tendo o que eu vou dizer, irmãos. Não que as pessoas vão usar as palavras erradas. Assim, me ajuda na palavra. Para não trazer uma palavra forte, né? Não que as pessoas da família, elas são más, não é isso. Mas muitas vezes, irmãos, eu ouvi um pastor falar que quando a filha dele estava doente, que uma pessoa da família ligou para ele e disse: faz uma coisa, a gente tem certeza, tudo na vida, a gente nasce e morre. Então morrer está tudo certo. Fique tranquilo, homem de Deus. Eu não queria ouvir, nós não queríamos ouvir isso, irmãos. Porque nós não estávamos crendo na morte, nós estávamos crendo na vida, irmão. Blinda os teus ouvidos de incredulidade, irmão, sobre os desafios que você está ouvindo, mas fica firme na palavra de Deus, irmãos. E a palavra de Deus, ela é, não vai ser. Ela já é, não vai ser. É para agora, fé é para agora, fé recebe essa graça agora. Mas eu não estou vendo. Ah, irmão, muitas vezes não vai ver, mas você vai estar naquele ambiente dizendo: Senhor, eu te dou graça porque já é. Ele diz, quando estiver orando, ele diz: olha, qualquer um que disser o monte está lá, né? Ele está fazendo uma analogia. Qualquer um que disser este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será. Crê que se fará o que diz, assim será. Amém? Muitas vezes você não vai ver, e se você for ler versículos anteriores, você vai ver que Jesus passa e amaldiçoa uma figueira, mas naquele mesmo instante a figueira não ficou seca. Só no outro dia, quando eles passaram, eles disseram: mas Senhor, a figueira que o Senhor amaldiçoou, ela secou desde as raízes. Muitas vezes, irmãos, o processo começa onde os olhos e o natural não enxergam, irmãos. Começa de dentro para fora. E sempre vai ser assim, irmãos. A fé, ela começa de dentro para fora. Ela vai chegar um momento de extravasar, irmãos, mas tem que começar dentro de nós, queridos. Aleluia! Eu quero declarar sobre a sua vida, irmãos, um tempo extraordinário.
Eu declaro coisas sendo conectadas no seu coração. Eu declaro mentes alertas. Eu declaro você com fome e sede da palavra de Deus. Eu declaro um tempo de graça, esse ambiente de graça te favorecendo. Eu declaro você se percebendo nesse ambiente de graça, nesse tempo que você vive agora, de pressão, mas a graça de Deus te banhando e te favorecendo em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu queria chamar o ministério de louvor aqui na frente. Eu te dou graça, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Oh, Senhor. Obrigado, Senhor. E 2 Coríntios capítulo 4, se ele quiser não precisa abrir, ele diz assim: por isso, não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação. Portanto, nós não atentamos nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Amém?